Esta experiência transformadora oferece uma imersão completa e gratuita nos fundamentos mais revolucionários da psicologia profunda de Carl Gustav Jung, com o propósito específico de capacitá-lo a integrar seus aspectos sombrios e desenvolver uma estabilidade emocional inquebrantável. Para quem este conteúdo foi especialmente desenvolvido? Para indivíduos que enfrentam os desafios da ansiedade persistente, episódios depressivos, cargas emocionais de culpa, manifestações intensas de raiva, períodos de tristeza profunda ou qualquer forma de turbulência psicológica que comprometa sua qualidade de vida. Destina-se também àqueles que reconheceram estar aprisionados em ciclos repetitivos de comportamentos autodestrutivos que parecem emergir independentemente de sua vontade consciente. É especialmente relevante para pessoas que, apesar de seus esforços sinceros e tentativas múltiplas, sentem que o domínio emocional genuíno permanece elusivo, como se houvesse forças internas operando além de seu controle direto. Este material foi concebido para aqueles que carregam dores profundas e não identificadas, feridas psíquicas que não conseguem nomear adequadamente, mas que exercem uma influência constante e pesada em sua experiência cotidiana. São sofrimentos que se manifestam como uma presença sombria, afetando decisões, relacionamentos e a percepção geral da vida. Durante esta jornada educativa, você desenvolverá uma compreensão clara e aplicável do conceito da sombra psicológica, descobrindo como ela opera silenciosamente, moldando seus sentimentos mais íntimos, direcionando seus processos de pensamento e influenciando seus impulsos comportamentais de maneiras que frequentemente escapam à percepção consciente. Você desvendará por que tantas manifestações emocionais que parecem incontroláveis, explosões súbitas de raiva que surpreendem até mesmo você, ataques de ansiedade que emergem aparentemente do nada, episódios de tristeza inexplicável que se instalam sem causa externa, identificáveis sentimentos crônicos de culpa que persistem mesmo na ausência de transgressões reais. Não tem sua origem primária em circunstâncias externas, mas sim em conflitos psíquicos não resolvidos que residem nas profundezas de seu mundo interno. Mais crucialmente ainda, você será introduzido a métodos práticos para confrontar essas dinâmicas internas, não através de técnicas superficiais de pensamento positivo ou autoajuda convencional, mas mediante uma abordagem verdadeiramente profunda e transformadora. Esta metodologia fundamenta-se em mais de um século de pesquisa e prática em psicologia profunda, oferecendo ferramentas para confrontar corajosamente os aspectos mais ocultos e negados de sua psique, integrando-os de forma consciente e saudável em sua personalidade total. Este não constitui um conteúdo para consumo passivo ou entretenimento casual. Requer engajamento ativo, reflexão profunda e aplicação prática. Faça pausas estratégicas quando necessário para processar conceitos complexos. Mantenha anotações detalhadas de suas descobertas pessoais. Retorne a sessões específicas quantas vezes for necessário para consolidar o entendimento. Cada princípio apresentado possui o potencial de revolucionar fundamentalmente sua autocompreensão e transformar radicalmente sua forma de interagir com o mundo, mas essa transformação só se materializa através da aplicação consciente e consistente. O conhecimento intelectual por si só é insuficiente. Este é um trabalho profundamente pessoal que demanda coragem genuína para enfrentar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Sim, o processo exigirá que você atravesse períodos de desconforto psicológico, momentos de confronto com aspectos de sua personalidade que preferiria manter ocultos. Contudo, do outro lado desse desconforto inevitável, encontra-se a liberdade emocional autêntica que você busca há tanto tempo. Você compreenderá por que a repressão sistemática do material sombrio constitui a raiz fundamental de numerosos distúrbios psicológicos contemporâneos. Descobrirá como a persona, essa máscara social cuidadosamente construída que você apresenta ao mundo exterior, contribui paradoxalmente para sua vulnerabilidade emocional ao criar uma dissociação entre sua identidade autêntica e sua apresentação social. Explorará como os arquétipos do inconsciente coletivo, esses padrões universais de comportamento e experiência descritos por Jung, manifestam-se concretamente em sua vida diária, influenciando suas escolhas, relacionamentos e reações emocionais de maneiras que frequentemente permanecem inconscientes. Mais importante ainda, você aprenderá como transformar todo esse conhecimento teórico em ação prática efetiva, desenvolvendo habilidades concretas para navegar por suas paisagens emocionais internas com maior maestria e consciência. Este representa um curso abrangente e estruturado, oferecendo uma base sólida e confiável para aqueles que desejam iniciar ou aprofundar significativamente o processo de individuação, aquele caminho que Jung identificou como o verdadeiro propósito e significado da existência humana. Tornar-se autenticamente quem você é, além das máscaras sociais e expectativas externas. Agora,
Se você possui uma determinação genuína de libertar-se do sofrimento psicológico que tem sido seu companheiro constante, se aspira a tornar-se alguém capaz de navegar pelas emoções mais desafiadoras sem ser destruído ou dominado por elas, você está precisamente no lugar certo. Entretanto, lembre-se de que apenas aqueles que permanecem comprometidos até a conclusão completa e dedicam-se à prática efetiva dos princípios ensinados alcançarão resultados genuínos e duradouros. A transformação não é um evento passivo, mas um processo ativo que requer sua participação integral. Vamos iniciar nossa exploração com o conceito fundamental da sombra. Este é o termo que Carl Gustav Jung utilizou para designar a totalidade daquilo que você rejeita, reprime ou simplesmente se recusa a reconhecer como parte legítima de si mesmo. É precisamente aqui que nossa jornada verdadeiramente começa, na compreensão clara do que constitui a sombra e por que ela exerce uma influência tão devastadora e abrangente sobre sua vida emocional. Para compreender este conceito de forma visceral e prática, considere o seguinte cenário desenvolvimental. Desde seus primeiros anos de vida, você foi sistematicamente instruído por seus pais, pelo sistema educacional e pela sociedade em geral sobre quais comportamentos, emoções e expressões eram considerados aceitáveis e quais eram classificados como inaceitáveis ou problemáticos. Você recebia elogios, aprovação e reforço positivo quando demonstrava características como gentileza, educação, obediência e conformidade social. Por outro lado, era criticado, punido ou rejeitado quando manifestava raiva, inveja, egoísmo, tristeza profunda, impulsos sexuais, agressividade ou qualquer outro aspecto considerado socialmente inadequado ou moralmente questionável. Como toda criança naturalmente faz, você aprendeu rapidamente através deste sistema de recompensas e punições que certas emoções, pensamentos e comportamentos precisavam ser cuidadosamente escondidos e empurrados para os cantos mais escuros de sua psique, negados e reprimidos. É exatamente através deste processo desenvolvimental que a sombra nasce e se estabelece como uma força autônoma em sua vida psicológica. Mas aqui surge a questão crucial. O que acontece com todo esse material psíquico que foi sistematicamente reprimido e negado? A resposta é simultaneamente simples e profunda. Ele não desaparece simplesmente porque você escolheu ignorá-lo. Pelo contrário, permanece vigorosamente vivo, crescendo e se desenvolvendo no inconsciente, moldando continuamente suas reações emocionais, influenciando seus processos de pensamento e direcionando seus sentimentos de maneiras que frequentemente escapam completamente à sua percepção consciente. A sombra representa a soma total de todos esses aspectos negados e reprimidos da personalidade. É o lado obscuro que você prefere não reconhecer, mas que inevitavelmente continua exercendo sua influência sobre você de formas múltiplas e complexas. A ansiedade que você experimenta, muitas vezes, constitui uma manifestação indireta do conteúdo sombrio não reconhecido tentando emergir à consciência. A depressão frequentemente representa um acúmulo de emoções não processadas e não integradas que permaneceram presas na escuridão psíquica por períodos prolongados. Explosões súbitas e desproporcionais de raiva representam o grito desesperado de partes reprimidas de sua personalidade que não podem mais ser ignoradas ou silenciadas. Padrões de autossabotagem constituem ataques internos da própria sombra contra os objetivos e aspirações conscientes do ego, criando conflitos internos que se manifestam como obstáculos aparentemente externos ao seu progresso. É fundamental compreender que a sombra não é intrinsecamente má ou destrutiva. Ela contém aspectos que, se reconhecidos e integrados de forma saudável e consciente, poderiam transformar-se em fontes genuínas de força pessoal, criatividade e vitalidade. Contudo, enquanto permanecer não reconhecida e não integrada, a sombra continuará operando de forma autônoma, como uma entidade psíquica independente que age fora do controle consciente. É precisamente por esta razão que tantas pessoas encontram-se aprisionadas em ciclos aparentemente intermináveis de sofrimento emocional que não conseguem explicar racionalmente ou compreender completamente. Sentem-se frequentemente oprimidas por emoções que parecem incontroláveis, dominadas por impulsos autodestrutivos que emergem contra sua vontade consciente, presas em padrões de comportamento que se repetem compulsivamente como um pesadelo psicológico sem fim aparente. Aqui reside uma verdade que poucos indivíduos possuem a coragem de enfrentar diretamente. Você não é exclusivamente a imagem cuidadosamente construída que apresenta de si mesmo ao mundo. Você não é apenas seu lado luminoso, suas qualidades positivas, seus aspectos socialmente aprovados. Você também é aquilo que mais teme admitir sobre si mesmo, aqueles aspectos de sua personalidade que considera inaceitáveis, vergonhosos ou problemáticos. Quanto mais energia você dedica a fugir dessas verdades internas,
mais emocionalmente frágil e vulnerável você se torna. O processo de integração da sombra não se trata de buscar uma perfeição impossível ou de eliminar aspectos negativos de sua personalidade. Trata-se de tornar-se psicologicamente completo e integrado, reconhecendo que emoções como raiva, inveja, medo, desejo de controle e outros sentimentos considerados socialmente problemáticos fazem parte da experiência humana universal. É somente através do reconhecimento consciente e da integração saudável desses aspectos que você pode evitar que continuem sabotando sua vida desde as sombras do inconsciente. Nos próximos segmentos, você desenvolverá uma compreensão ainda mais clara e detalhada de como a sombra opera especificamente em sua vida cotidiana, como ela controla suas emoções e reações de maneiras sutis que frequentemente passam despercebidas. Se você acredita atualmente que possui controle total sobre suas emoções e reações, prepare-se para uma revelação que pode ser inicialmente desconfortável, mas que é absolutamente essencial para seu crescimento psicológico. Na próxima sessão, exploraremos precisamente como a sombra controla suas emoções e suas decisões, e por que é literalmente impossível alcançar uma estabilidade emocional genuína enquanto esse mecanismo fundamental permanecer incompreendido e não integrado em sua consciência. Agora que você desenvolveu uma compreensão básica do que constitui a sombra, é momento de explorar como ela impacta sua vida de forma muito mais direta e abrangente do que você provavelmente imagina, especialmente em relação às suas emoções e aos processos de tomada de decisão. A sombra não representa um conceito meramente abstrato ou teórico. Ela opera ativamente todos os dias, moldando continuamente seus sentimentos mais íntimos, influenciando seus impulsos comportamentais e direcionando suas escolhas de vida de maneiras que frequentemente permanecem completamente fora de sua percepção consciente. Jung articulou esta realidade de forma magistral quando observou que, enquanto não tornarmos o inconsciente consciente, ele continuará dirigindo nossa vida de forma autônoma, e nós, erroneamente, chamaremos essa direção inconsciente de destino. Esta constitui a chave fundamental para compreender por que tantas emoções e reações parecem escapar completamente ao seu controle consciente, emergindo como se fossem forças externas que o dominam contra sua vontade. Você deve compreender que, desde seus primeiros anos de desenvolvimento, foi sistematicamente ensinado a reprimir e negar certos sentimentos específicos, manifestações de raiva, experiências de inveja, expressões de medo genuíno, impulsos egoístas naturais. Aprendeu a esconder e suprimir impulsos considerados socialmente inaceitáveis ou moralmente questionáveis pela cultura em que foi criado. Contudo, aquilo que é reprimido e empurrado para fora da consciência não simplesmente desaparece como se nunca tivesse existido. Pelo contrário, permanece vigorosamente vivo, carregado de energia emocional intensa, agindo de forma autônoma através das operações da sombra inconsciente. Quando você experimenta episódios de ansiedade que não consegue explicar racionalmente ou conectar a causas externas específicas, frequentemente está lidando com conteúdo sombrio não reconhecido que está tentando emergir à consciência. De forma similar, explosões desproporcionais de raiva que surpreendem até mesmo você, períodos de tristeza profunda sem causa aparente identificável, ou sentimentos crônicos e persistentes de culpa que parecem não ter origem em transgressões reais. Todos esses constituem sinais claros de que a sombra está exercendo controle sobre sua vida emocional. Em sua obra Psicologia do Inconsciente, Jung ofereceu um alerta profético. Conteúdos reprimidos não cessam de existir simplesmente porque foram banidos da consciência. Eles se transformam em forças autônomas que podem invadir e dominar a consciência a qualquer momento, frequentemente nos momentos mais inoportunos. Esta observação explica precisamente por que muitas de suas reações emocionais mais intensas parecem acontecer de forma completamente automática, como se fossem respostas programadas sobre as quais você tem pouco ou nenhum controle direto. Essas são manifestações de complexos inconscientes, fragmentos dissociados da psique que operam sob o comando direto da sombra não integrada. As decisões que você toma em sua vida também são profunda e sistematicamente influenciadas por este processo inconsciente. Padrões repetitivos de relacionamentos tóxicos ou disfuncionais, tendências para sabotar oportunidades profissionais promissoras, adoção de atitudes autodepreciativas que minam sua autoestima, todos esses comportamentos são alimentados e mantidos por conteúdo sombrio que você ainda não integrou conscientemente. Enquanto você continuar acreditando que possui controle total e consciente sobre suas emoções e escolhas, sem primeiro enfrentar e integrar sua sombra de forma direta e corajosa, estará vivendo uma ilusão perigosa que o manterá aprisionado em padrões destrutivos. Sua sombra não desaparecerá simplesmente porque você escolhe ignorá-la, racionalizá-la ou minimizar sua importância. Pelo contrário,
ela se fortalece e se torna mais poderosa na escuridão da negação e da repressão sistemática. Contudo, existe uma saída genuína e efetiva para este ciclo aparentemente interminável. E essa saída começa invariavelmente com o desenvolvimento da consciência. Identificar os padrões específicos através dos quais a sombra opera em sua vida representa o primeiro passo fundamental para recuperar o controle emocional genuíno e transformar-se em uma pessoa verdadeiramente resiliente, integrada e psicologicamente completa. No entanto, existe um obstáculo fundamental que impede a maioria das pessoas de iniciar esta jornada transformadora: a persona. A persona constitui aquela máscara social cuidadosamente construída que você desenvolveu para agradar outros, proteger-se de vulnerabilidades e encaixar-se nas expectativas sociais e culturais. Paradoxalmente, esta máscara acaba reforçando e perpetuando o domínio da sombra sobre sua vida psicológica. Agora, preste atenção cuidadosa a esta informação crucial, porque ela pode representar a diferença entre permanecer aprisionado em padrões destrutivos e alcançar a liberdade emocional genuína que você busca. Se você chegou até este ponto em nossa exploração, provavelmente está se perguntando: como posso realmente aplicar tudo isso de forma prática e efetiva em minha vida cotidiana? Esta é uma pergunta fundamental, porque o conhecimento intelectual, por si só, não produz transformação real. O que efetivamente transforma sua vida é a aplicação prática consistente e comprometida destes princípios. É exatamente por esta razão que desenvolvi meu novo e-book Diálogos com o Inconsciente, um caminho de 30 dias para a individuação. Este não constitui um e-book para leitura passiva e posterior esquecimento. Representa um guia prático estruturado em 30 dias, contendo exercícios diários simples, mas extraordinariamente poderosos, que você pode implementar em apenas alguns minutos por dia. Você não precisa de horas de tempo livre ou de uma agenda completamente reorganizada. Precisa apenas de comprometimento diário genuíno com o processo. Cada exercício foi cuidadosamente projetado para ajudá-lo a estabelecer uma conexão consciente com seu inconsciente e iniciar o processo de integração da sombra de forma prática, sistemática e consistente. Este e-book representa o complemento perfeito para aqueles que leram ou planejam ler Além da Sombra. Se Além da Sombra fornece o mapa teórico, Diálogos oferece o caminho prático diário para ajudá-lo a aplicar esse conhecimento na realidade cotidiana de sua vida. Atualmente está disponível com um desconto especial de lançamento de 10%, mas esta oferta não permanecerá disponível indefinidamente. Se você está genuinamente comprometido em realizar este trabalho transformador, não procrastine esta decisão importante. Clique no link no comentário fixado e adquira sua cópia imediatamente. Inicie sua jornada prática de transformação hoje mesmo. Para compreender de forma abrangente como a sombra mantém seu controle sobre sua vida, é absolutamente essencial compreender o papel fundamental da persona, aquela máscara social cuidadosamente construída que você desenvolveu para sobreviver e adaptar-se efetivamente ao mundo externo. Jung descreveu a persona como um sistema complexo de adaptação ou relacionamento com o mundo exterior. Em outras palavras, constitui a imagem cuidadosamente elaborada que você apresenta para ser aceito, respeitado, amado ou pelo menos tolerado pelos outros. Crucialmente, a persona não representa quem você realmente é em sua essência mais profunda, mas sim quem você aprendeu a parecer para navegar com sucesso pelas demandas sociais e culturais. Desde a infância mais precoce, você observou que certos comportamentos específicos geravam aprovação, elogios e reforço positivo, enquanto outros levavam inevitavelmente à punição, rejeição ou desaprovação social. Naturalmente, como qualquer ser humano em desenvolvimento, você aprendeu a enfatizar e desenvolver os aspectos de sua personalidade que eram bem recebidos, enquanto simultaneamente escondia e reprimia aqueles que não eram. Com o passar do tempo e através da repetição constante, esta adaptação comportamental se cristalizou em uma estrutura psíquica relativamente fixa. Você começou a vestir a armadura da persona, uma versão idealizada e socialmente palatável de si mesmo que carrega consistentemente em relacionamentos, ambientes de trabalho e interações sociais diversas. Contudo, aqui reside um problema fundamental e profundamente problemático. Tudo aquilo que você sistematicamente reprime para manter esta máscara social funcionando acaba sendo empurrado inexoravelmente para a sombra. Quanto mais rígida, perfeita e imutável se torna a sua persona, maior quantidade de material psíquico genuíno se acumula na escuridão do inconsciente. Consequentemente, pessoas que aparentam ser extremamente controladas, perpetuamente positivas e impecáveis em suas apresentações públicas frequentemente lutam em segredo com estados profundos de ansiedade crônica, episódios depressivos intensos,
explosões de raiva que emergem inesperadamente ou uma sensação sufocante e persistente de vazio existencial. O preço psicológico de sustentar uma persona idealizada e rígida é extremamente alto e frequentemente subestimado. Em O Homem Moderno em Busca de uma Alma, Jung oferece um alerta penetrante. A persona representa um compromisso com a sociedade, mas também constitui uma autoilusão perigosa, pois nos distancia progressivamente daquilo que realmente somos em nossa essência mais autêntica. Quanto mais profundamente você se identifica com sua persona, quanto mais acredita que essa máscara social representa sua identidade verdadeira, mais desconectado você se torna de seu eu autêntico e mais vulnerável se torna às manipulações e ao controle da sombra não integrada. Este conflito interno fundamental gera uma fadiga emocional constante e debilitante. Você gasta quantidades enormes de energia psíquica tentando manter uma imagem artificial e idealizada, enquanto simultaneamente aspectos reprimidos da psique exigem atenção e reconhecimento através de sintomas diversos. Trata-se de um jogo psicológico que simplesmente não pode ser vencido através da força de vontade ou da repressão mais intensa. A sombra sempre encontrará maneiras criativas e frequentemente destrutivas de se manifestar, seja através de sintomas físicos inexplicáveis, crises emocionais súbitas ou comportamentos impulsivos que surpreendem até mesmo você. A solução genuína para este dilema envolve começar a desmontar conscientemente essa máscara social rígida. Isso requer o reconhecimento corajoso de que você não é sua persona. Você é um ser humano completo, complexo e multifacetado, possuindo tanto aspectos luminosos quanto sombrios. Integrar esses aspectos aparentemente contraditórios representa a única maneira genuína de alcançar a verdadeira liberdade emocional. O primeiro passo concreto neste processo envolve aprender a identificar os elementos específicos de sua sombra pessoal, compreender como ela se manifesta em sua vida diária e desenvolver a capacidade de perceber seus padrões ocultos de operação. É exatamente isso que você descobrirá na próxima sessão de nossa exploração. Agora que você desenvolveu uma compreensão fundamental de como a sombra e a persona interagem em uma dança psicológica complexa, é momento de dar um passo absolutamente crucial: aprender a reconhecer sua sombra específica na vida cotidiana. Jung deixou absolutamente claro que a sombra se revela inevitavelmente sempre que somos dominados por emoções intensas e aparentemente irracionais. Em sua obra Ion, ele escreve: a sombra aparece consistentemente em reações impulsivas, em lapsos de comportamento que nos surpreendem, nas projeções que fazemos sobre outras pessoas. Em outras palavras, você não precisa embarcar em uma jornada mística ou entrar em uma caverna escura para encontrar sua sombra. É suficiente prestar atenção cuidadosa e honesta às suas próprias reações cotidianas, especialmente aquelas que parecem desproporcionais ou inexplicáveis. Aqui estão alguns exemplos práticos e específicos que podem ajudá-lo a identificar o trabalho da sombra em sua vida. Imagine que você experimenta um ódio súbito e completamente desproporcional por alguém em seu ambiente de trabalho. Algo aparentemente pequeno, um comentário casual, um gesto insignificante, uma maneira particular de falar, desencadeia uma raiva intensa que você mesmo reconhece como exagerada e inadequada. Este constitui um sinal claro de projeção psicológica. O que você odeia intensamente naquela outra pessoa frequentemente representa um aspecto reprimido de si mesmo que você se recusa categoricamente a aceitar ou reconhecer. Outro exemplo revelador: você julga com desdém e crítica severa pessoas que demonstram vulnerabilidade emocional, rotulando-as como fracas, dramáticas ou emocionalmente instáveis. Contudo, se você examinar mais profundamente sua história pessoal e seus padrões emocionais, pode descobrir que você mesmo reprimiu sua própria sensibilidade natural por anos, motivado pelo medo de ser percebido como fraco ou inadequado. Aquilo que você condena severamente nos outros frequentemente representa exatamente o que você não tolera reconhecer em si mesmo. Situações cotidianas como experimentar inveja intensa pelo sucesso de outra pessoa, sentimentos desproporcionais de culpa por pequenos erros ou imperfeições, explosões súbitas de ciúmes em relacionamentos, procrastinação crônica que sabota seus próprios objetivos, ou evitar consistentemente confrontos importantes, todas essas podem representar expressões diretas da sombra em operação. Em O Homem e seus Símbolos, Jung e seus colaboradores enfatizam que os sonhos constituem uma das maneiras mais diretas e confiáveis de acessar o conteúdo da sombra. Sonhos recorrentes envolvendo situações onde você perde controle, sendo perseguido por figuras ameaçadoras, confrontos com personagens sombrios ou animais agressivos, geralmente indicam que conteúdo reprimido está tentando emergir à consciência e ser integrado.
Outro indicador corporal importante. Preste atenção cuidadosa às manifestações de tensão crônica em seu corpo, dores inexplicáveis que não têm causa médica identificável, fadiga constante que não se resolve com descanso. Esses sintomas físicos frequentemente refletem energia psíquica bloqueada pela tentativa contínua de manter aspectos sombrios fora da consciência. A chave fundamental para reconhecer sua sombra específica reside na autoobservação brutalmente honesta e sem julgamentos. Pergunte a si mesmo regularmente: o que me incomoda de forma irracional nos outros? Quais emoções me dominam contra minha vontade consciente? Quais comportamentos executo dos quais me envergonho profundamente depois que acontecem? Quais partes de minha personalidade eu escondo cuidadosamente para manter minha imagem social? Este trabalho de autoinvestigação requer coragem genuína e uma vontade de enfrentar verdades desconfortáveis. Não é confortável ou agradável admitir que você possui raiva, inveja, medo, crueldade ou outros aspectos considerados socialmente inaceitáveis dentro de si. Contudo, enquanto você não reconhecer honestamente esses elementos como partes legítimas de sua psique humana, continuará a ser controlado por eles de forma inconsciente e frequentemente destrutiva. É importante compreender que identificar a sombra representa apenas o começo de um processo mais amplo. O próximo passo, e possivelmente o mais desafiador, envolve confrontá-la conscientemente e estabelecer um diálogo construtivo com esses aspectos reprimidos. Para isso, é absolutamente essencial compreender como funciona especificamente o processo de confrontar a sombra de forma efetiva e transformadora. É exatamente esse processo crucial que você descobrirá na próxima sessão de nossa exploração. Reconhecer a existência da sombra constitui um primeiro passo absolutamente essencial, mas a verdadeira transformação psicológica acontece somente no confronto direto e consciente com esse material reprimido. Jung foi categórico sobre esta questão. Não existe maneira de evitar este estágio se você genuinamente deseja tornar-se um indivíduo psicologicamente completo e integrado. Em O Eu Não Descoberto, ele oferece um aviso claro. A individuação não é alcançada negando a sombra ou tentando eliminá-la, mas confrontando-a com coragem, honestidade e uma vontade genuína de integração. Mas o que significa concretamente na prática cotidiana confrontar a sombra? Primeiro e mais fundamentalmente, é aceitar que este processo será inevitavelmente desconfortável e emocionalmente desafiador. Você não possui a opção de escolher se enfrentará sua sombra eventualmente. A única escolha real que você tem é determinar se fará isso conscientemente, através de um processo deliberado e estruturado, ou continuará sendo manipulado e controlado por ela de forma inconsciente e destrutiva. Quando você inicia o processo de trazer conscientemente esses conteúdos obscuros à luz da awareness, surgem inevitavelmente reações emocionais intensas. Sentimentos profundos de culpa por reconhecer aspectos considerados inaceitáveis, vergonha por admitir características que você sempre negou possuir, medo das implicações de aceitar esses aspectos de si mesmo, raiva direcionada tanto internamente quanto externamente. Muitas pessoas desistem precisamente neste ponto crítico, recuando rapidamente para a segurança familiar da persona e da negation. Contudo, é precisamente neste momento de máximo desconforto que o verdadeiro trabalho transformador tem início. Aqui estão alguns exemplos práticos e específicos de como este processo se desenvolve. Você reconhece que experimenta inveja profunda em relação a colegas que alcançam sucesso profissional. Seu impulso inicial, natural e compreensível, é negar completamente este sentimento ou racionalizá-lo através de justificativas. Na verdade, não me importo com isso, ou eles não merecem o que conseguiram. Contudo, o verdadeiro confronto com a sombra requer que você admita, sem julgamento moral severo, que a inveja está genuinamente presente em sua experiência emocional. Mais importante ainda, requer que você se pergunte com curiosidade genuína: de onde essa inveja realmente emerge? O que ela revela sobre minhas próprias frustrações não reconhecidas, meus desejos reprimidos, minhas ambições negadas? Outro exemplo. Imagine que você possui uma dificuldade crônica e persistente em estabelecer limites saudáveis em relacionamentos. Ao confrontar sua sombra de forma direta, você pode descobrir que por trás deste padrão existe um medo profundo e primordial de rejeição, combinado com raiva,